Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, amigos de outras casas, de outras denominações, que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo da nossa apostila sobre orientação mediúnica, chegamos finalmente à última aula, passou muito rápido, vamos entrar na aula 10, que fala sobre a melhoria individual. E dentro desse capítulo, desse estudo, né, a gente vai falar um pouco sobre a humildade, a caridade, o jugo de Jesus. A gente vai falar sobre uma passagem também de sepulcros caiados. A gente vai ver o que Jesus quis dizer, o que ela significa para nós no dia a dia de hoje, e o buscar o reino de Deus. É um pouco isso que a gente vai ver. Acho que vocês já perceberam, hoje trouxemos uma convidada, como a gente tinha prometido na outra aula, nossa irmã Andréia. Nós começamos o curso juntos, né? E resolvemos também terminar esse curso juntos, então ela está aqui. Agradeço demais de coração a Andréia, não só pelas aulas, né, mas pelos ensinamentos, pelo companheirismo nessas aulas aí. Né, Andréia, tudo bem? Dá um oi pro pessoal, né? Oi, pessoal. Nossa, que alegria. Nós, né, nessa jornada aí de 10 aulas, como o Marcelo mesmo disse, passou muito rápido, foi muito gostoso compartilhar com vocês desses momentos, não é? Eu também só tenho a agradecer, né? O Marcelo foi um excelente companheiro. E aí que venham mais trabalhos, né? Eu acho que tem bastante trabalho na seara do mestre. Estou muito feliz e espero que vocês tenham aproveitado bastante. E a gente se coloca à disposição de Isso aí. todos. Quaisquer dúvidas, continuamos à disposição de vocês. É isso aí, como a gente sempre fala, né, todas as aulas, né, sempre quem tiver dúvida, tem o WhatsApp, né, da Liga na descrição do vídeo, tem a seção de comentários no YouTube também, para quem quiser, estiver à vontade, quiser perguntar, pode perguntar, todas as perguntas são bem-vindas, e a gente está por aí, sempre que precisar, a gente está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, né? Então, mais uma vez, agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, que a paz do nosso Mestre seja conosco, e eu vou pedir então para a nossa irmã Andréia fazer a subida e o Pai Nosso para nós, para a gente poder começar a aula de hoje. Claro, com prazer. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, especialmente em agradecimentos pela oportunidade sublime que tivemos ao longo dessa trajetória, e que Ele, através dos seus espíritos iluminados, os verdadeiros trabalhadores de Jesus, nos envolva a todos, para que possamos aí incorporar, né, da melhor maneira possível esse conhecimento que vai estar sendo passado hoje, todas as orientações, que possamos então juntos proferir a oração que o nosso mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em erros e em tentações, livrando-nos de todos os males, porque é vosso reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Então, tá bom. Bom, antes da gente entrar na aula, eu vou ler um pedaço do. Na verdade, a gente vai abrir o Evangelho, né? Como a gente sempre faz, né? Para a gente já ir se sintonizando e pedindo uma mensagem, alguma coisa que os mentores queiram deixar para a gente antes de começar a aula, né? Às vezes tem muita coisa até a ver com a aula, né? A abertura, o Evangelho, né? Então a gente vai abrir aqui e caiu para nós o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E que curiosamente acabou caindo no trabalho de domingo também, né? A passagem que abre esse capítulo, né? Jesus ele começa a recitar algumas bem-aventuranças e aqui ele fala: bem-aventurados que são pobres, pois deles será o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome, pois serão saciados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles será o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos de 4 a 10. E para nós, caiu uma passagem, na verdade, é uma pergunta que está nas instruções dos Espíritos, onde os mentores comentam, eles respondem uma pergunta. O que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas têm vista somente a felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos? Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? E aí os mentores respondem: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios a tais criaturas se impõem, elas contribuem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo caridoso que é dado pela fé espírita pode levar muitos infelizes a aceitarem seu sofrimento sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria as consequências desastrosas para o futuro. A gente vai terminar aqui essa passagem. Essa passagem, Bem-aventurados aflitos, acredito que não seja por acaso, é o maior capítulo do nosso evangelho, né? E aqui é onde Jesus começa a falar, onde Kardec separou, né, através dos mentores, onde a gente começa a falar no nosso evangelho sobre as bem-aventuranças. E elas são tão importantes que, se eu não me engano, é Gandhi que fala que se perdessem todos os escritos da terra, mas se mantivesse as bem-aventuranças, nada estaria perdido. E também é muito interessante, eu até comentei no evangelho que eu fiz na semana passada, que há livros espíritas que contam que quando Jesus subiu ao monte para recitar as bem-aventuranças, não só o povo que estava ali à sua volta parou para ouvir as bem-aventuranças, como o pessoal que estava no orbe terrestre, a espiritualidade, também parou para ouvir Jesus recitar as bem-aventuranças. É um pouco como a transmissão de uma Olimpíada, de um grande evento esportivo, por exemplo, via satélite para o mundo todo. Foi assim que Jesus recitou as bem-aventuranças, por isso elas são tão importantes para nós. E quando a gente fala sobre a aflição, é uma coisa complicada a gente perceber, mas na verdade a aflição é como se fosse aquele remédio amargo que às vezes a gente precisa tomar. Do mesmo jeito que a gente toma aquele remédio amargo, aquela injeção que dói para curar o nosso corpo físico, as aflições são para curar a nossa alma. Porque, como Jesus falou, bem-aventurados aflitos, bem-aventurado significa feliz. Então, felizes serão os aflitos. Por quê? Porque é através da aflição que a gente vai alcançar essa felicidade. Porque é através da aflição que a gente se melhora, que a gente se depura, que a gente tem um discernimento melhor do bem e do mal. Isso é muito claro a gente ver, por mais que em momentos, porque quando a gente está na aflição é mais complicado a gente perceber isso, né? A gente se deixa levar pelo momento, às vezes até pelo desespero, pela falta de fé. Mas quando a gente percebe, tenho certeza que todos que estão aqui assistindo essa aula já passaram por algum momento difícil na vida. E quando você olha para trás, você vê o que você era antes de você passar por esse momento, o que você se tornou depois que você passou por esse momento. Você se tornou uma pessoa melhor, você desenvolveu virtudes. Tenho certeza que você hoje é um pouquinho mais paciente, é um pouquinho mais amoroso, né? É um pouquinho mais resiliente, um pouquinho mais resignado. Olha quantas coisas a gente não consegue adquirir quando a gente passa por um momento difícil. Né? Então, esses momentos são necessários para nós, principalmente para nós que estamos ainda em um planeta de provas e expiações, como a Terra, que é justamente o que a gente precisa. A gente ainda precisa das aflições para a gente se melhorar, para a gente conseguir distinguir o que é bem do mal. Como nesse mesmo evangelho fala, que a gente precisa da noite para admirar a luz, né? A gente precisa do oposto para a gente perceber o que realmente faz bem para nós, o que é realmente bom, o que é realmente importante. E a aflição traz isso. É difícil a gente perceber, principalmente quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um emprego, quando de repente a gente vê um ente querido numa situação doente na cama. É difícil a gente perceber isso, mas o que Jesus e a espiritualidade pede para a gente é que a gente já tem condição de
de analisar essa situação de um jeito melhor, de se perguntar o que eu tenho que aprender com isso, onde eu posso melhorar, como é que eu faço para sair disso. É normal a gente chorar, é normal a gente ficar triste, isso faz parte da nossa vida, isso a gente ainda somos seres imperfeitos, mas o que a gente não pode é ficar em tempo indeterminado nisso. É normal a gente chorar, ficar triste, mas isso tem que passar, a gente tem que levantar e se perguntar, como é que eu posso sair dessa? Onde eu posso encontrar a solução? E a gente vai ver que a gente tem sempre, a espiritualidade está sempre amparando a nós. Não é à toa que Jesus falou naquela outra passagem, vinde a mim, vós que estáis cansados em sofrimento, que eu vos aliviarei. Então é nessas horas que a gente tem que ir até ele e a gente vai encontrar a solução. É difícil, é algo que a gente precisa, né? A gente ainda precisa desses momentos para o nosso crescimento. Se Deus assim permitir, quando o planeta Terra se transformar num planeta de regeneração, as coisas vão mudar. Talvez o sofrimento ele já vai ser menor, mas a gente ainda no momento a gente precisa, mas é para nossa melhora. Não é castigo de Deus como muitas pessoas pensam, pelo contrário, não tem esse caráter punitivo, mas sim educativo. Então, agora entrando na nossa aula, a gente vai falar então sobre a aula 10, né? Que a gente vai falar sobre a melhoria individual, que tem muito a ver com as aflições também, a gente vai ver isso. E entrando aqui na nossa aula, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a humildade e a caridade. E aqui a nossa apostila começa dizendo, para quem tem a apostila física, estamos na página 37. Como é sempre falado nas aulas, o link, né, para as perguntas e para a apostila no Google Sala de Aula está na descrição do vídeo, né? Quem tiver o interesse de acompanhar, é só clicar no link, e também quem tiver interesse, na nossa casa existe apostila física também. Então, começando a nossa aula, a gente vai falar sobre a humildade e a caridade. Assim, a nossa apostila começa a dizer: a evolução espiritual se processa nos primeiros momentos por circunstâncias naturais, sem a participação ativa da vontade do espírito, no sentido de exercer a vontade e o esforço a fim de conscientemente explorar as oportunidades existentes para evoluir. Com a manifestação da razão, desenvolve-se os sensos e a inteligência e o espírito começa a participar ativo e conscientemente de sua evolução. À medida que ele vai se tornando mais inteligente, mais ativo e conscientemente participa dela, tanto no sentido de progredir como de obstruí-la. Adquirindo mais inteligência, torna-se mais consciente e pode fazer uma correção do curso e orientação que imprime a sua vida. Esses primeiros 3 parágrafos, a gente conversou bastante, se eu não me engano, na aula 2 sobre isso, que a gente fala que o espírito, quando ele está nas primeiras encarnações, ele ainda é levado muito pelo instinto de sobrevivência, né? Então, é o instinto, digamos, que norteia as suas ações. Conforme ele vai encarnando e desencarnando, ele vai tendo mais experiências, ele começa a transformar esses instintos em sentimentos. E ele começa a ter um discernimento do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal. Quanto mais ele, digamos, desenvolve esse discernimento, ele começa a ser mais responsável pela sua vida, pelas suas ações e pelas suas escolhas. É isso que aqui a nossa apostila está falando. Então, quanto mais discernimento, quanto mais desenvolvemos esse discernimento, melhor a gente tem condição de discernir o bem do mal, e, porém, também somos mais responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Tem até, eu não lembro se eu comentei isso em alguma aula aqui, mas uma vez eu assisti numa palestra espírita, lembro que o palestrante chegou e ele começou a palestra dele mais ou menos desse jeito. Ele falou, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para vocês. A boa notícia é que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E a má notícia é que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Quer dizer, depende da gente. Se a gente procura caminhar um pouco mais próximo das leis de Deus, digamos assim que a nossa vida tende a ser menos sofrida, um pouco melhor. Quando a gente não caminha, não tem esse discernimento, é aí onde essas coisas ruins acontecem e a gente também é responsável. O Espiritismo, uma das coisas mais legais que o Espiritismo nos ensina, e não é à toa que Jesus fala, né, para que conheça a verdade, ela te libertará, é justamente isso. A gente sai um pouco dessa posição de vítima, né? A gente sempre culpa o outro.
Tal coisa aconteceu comigo por culpa do vizinho, por culpa do meu chefe, por culpa do governo. A gente sempre terceiriza, né? E, na verdade, a gente tem que olhar um pouco para si e ver que a gente é responsável, sim, por tudo que acontece na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim. Continuando, a nossa apostila fala, né, ainda estamos na página 37. Caso tenha desenvolvido qualidades morais, elas serão utilíssimas nessa correção de evolução. Mas se não desenvolveu essas qualidades, sempre é tempo de ser sensibilizado pela razão e começar a desenvolvê-las. Nessa correção de orientação para evoluir corretamente, cada vez melhor, é necessário e imprescindível fundamentar a evolução em bases sólidas, como ensinou Jesus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E Jesus coloca como condição sine qua non, que significa aquela condição de que, assim, fundamental, né? Fundamentando a evolução, para fundamentar a evolução, a humildade e a caridade. E aí a gente entra na pergunta 1 da nossa lição de hoje. A pergunta 1, por que a caridade e a humildade são importantes para nós? E a resposta já está justamente aqui nesse próximo parágrafo. Tendo de amar a Deus e os nossos semelhantes, nossa relação como espírito se restringe a Deus e aos espíritos. A relação com Deus é através da humildade, e a relação com os espíritos e nossos semelhantes é através da caridade. Eu vou grifar aqui porque esse parágrafo é base para a nossa resposta da nossa pergunta. Por que a caridade e a humildade são importantes? Elas são importantes para nós porque elas são o caminho, né? Na verdade, elas digamos assim, elas nos ajudam, elas determinam como nós lidamos com Deus e com o nosso próximo. A humildade é justamente essa comunicação, vamos dizer assim, com Deus. Porque quando nós somos humildes, a gente reconhece a nossa pequenez diante do universo, né? E reconhece Deus, lá como Kardec, como os mentores responderam para Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Lá Kardec fala, os mentores respondem para ele, é a causa primária de todas as coisas. Então, a nossa humildade, o primeiro passo é justamente isso, enxergar Deus como a causa primária de todas as coisas, que é a força, a inteligência, a energia que rege todo esse universo. Sendo assim, tudo que acontece na minha vida tem o consentimento de Deus. Como foi falado anteriormente, nós somos responsáveis, mas existe o consentimento de Deus. Se tal coisa aconteceu na nossa vida, é porque assim Deus permitiu. E quando a gente enxerga isso, a gente está sendo humilde, né? O nosso problema é que, às vezes, a gente se deixa levar pelo orgulho, principalmente dependendo muito do que nós fazemos aqui na Terra. Às vezes, a gente tem uma posição social que um pouco elevada, onde a gente pode influenciar algumas pessoas, às vezes a gente tem uma posição, uma situação monetária um pouco mais favorável, né? Às vezes a gente tem uma beleza física, né? E isso, às vezes, a gente acha que essas coisas resolvem os nossos problemas, que basta isso que eu vou resolver qualquer tipo de problema que surgir na minha vida. Aí vão vir os desafios, como as aflições, como a gente leu no começo da nossa aula, e a gente vê que a nossa mão vai até um certo ponto, que aí a gente precisa praticar a humildade, que é reconhecer que Deus, que nada acontece sem a vontade dele, né? Que existe uma força que rege esse universo. Então, quando eu reconheço isso, eu estou sendo humilde. Até porque se eu não caminhar por esse lado, né? Se eu achar que eu resolvo tudo, que as coisas vão acontecer sempre do jeito que eu quero e na hora que eu quero, isso é muito complicado, porque isso pode desencadear vários problemas para nós, várias aflições. Então, é porque a gente vai ver que a gente não vai dar conta de tudo, que as coisas vão começar a acontecer muito diferente daquilo que a gente estava planejando. Então, se a gente não aceitar isso, a gente começa a caminhar por caminhos que vão nos trazer muitas dores, né? A depressão, muitas vezes, o começo dela é justamente isso. A depressão é uma greve que a gente faz conosco mesmo e com Deus. Acontece uma coisa na nossa vida, a gente não aceita, a gente não quer, a gente entra em greve. A gente senta lá no nosso cantinho, lá, cruza os braços e fala, enquanto Deus não mudar isso, não fazer do jeito que eu quero, eu não saio daqui. E aí a gente vê que não é bem assim.
Por isso que a humildade é tão importante para nós. E a outra coisa que é tão importante quanto é a caridade. A caridade vai nos ajudar a lidar com o nosso próximo, porque é através da caridade que eu enxergo ele como meu irmão, por mais diferente que ele possa ser, por mais pensamentos e atitudes diferentes que ele tenha em relação a mim, ele também é meu irmão, ele também está em aprendizado como eu estou. Talvez estejamos em momentos e fazendo aprendizados diferentes, mas se estamos aqui na Terra é porque estamos para aprender. Às vezes ele em uma área, eu em outra. Às vezes o que ele tem de bom é o meu defeito e vice-versa. Então por isso que estamos juntos aqui para aprender, né? A gente tende o quê? A apartar. As pessoas diferentes a gente aparta da gente. E não, a gente tem que se aproximar para a gente aprender com elas. E a caridade nos ajuda a entender isso. A entender e enxergar o irmão também como um filho de Deus, assim como eu sou. De querer para ele as mesmas coisas que eu quero para mim. Não negar, né? Se eu quero para mim, por que eu vou negar para o próximo isso? Se eu tenho esse direito, ele também tem. Então, a caridade me ajuda nessa relação. Ela melhora a minha relação com o próximo, né? Por mais difícil que ela seja. Se eu vou trabalhando um pouco a caridade, eu vou trabalhando junto outras virtudes, paciência, amorosidade, e isso vai me ajudar a lidar com o próximo. Continuando, agora na nossa apostila, a gente continua no mesmo subtítulo de humildade e caridade, e a nossa apostila continua falando: quem, por outro lado, não obedece os mandamentos de Jesus, estrutura e fundamenta sua evolução em bases frágeis, inconsistentes, inseguras, desaconselháveis, como o próprio mestre enunciou. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transportou os rios, sopraram os ventos e deram como um ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Procuremos direcionar corretamente nossa evolução espiritual, ser humildes perante a Deus e caridosos perante aos semelhantes. Então, quando a gente segue um pouco mais essa humildade, essa caridade, é justamente o que Jesus está falando. A gente ergue essa casa em bases sólidas, né? Quando a gente acredita em Deus, acredita no amparo da espiritualidade, a gente faz a nossa parte caminhando mais próximo das leis de Deus, aos poucos a gente sai construindo essa nossa base desse lado sólido que Jesus aqui está falando. Né? E quando vier as aflições, os desafios, eu vou ter mais força de passar por isso. Eu posso até cair, eu posso até tropeçar, mas eu vou levantar. É diferente de quando eu construo isso, quando eu me apoio nessas coisas passageiras das quais a gente falou, né? No dinheiro, na beleza física, nas coisas materiais. Elas vão e vêm. Hoje eu as tenho, amanhã talvez não. Então, se eu me apoio nisso, isso uma hora, o momento não vai me servir. E aí é onde eu vou cair, aonde eu vou me deixar levar pelos desafios, pelos problemas, pelas aflições. Então é nisso que a gente precisa tomar cuidado. E se fazer essa pergunta: onde eu estou construindo a minha base, a minha casa, né? Qual é a solidez disso? Eu estou procurando construir isso mais próximo das leis de Deus? Ou eu estou fazendo de acordo com a minha vontade, de acordo com o que eu quero? É bom a gente fazer essa reflexão. E agora a gente vai falar sobre os sepulcros caiados. Esses sepulcros caiados, a gente vai ver, é uma frase que Jesus deixou para nós, e esse caiados, essa palavra caiados vem do cal, né? Então, era como eram feitos os sepulcros na época de Jesus, para as pessoas que tinham, digamos assim, uma condição melhor. Então, aqui Jesus, com outras palavras, ele está falando, né? Que por fora era aquela coisa bonita, né? Mas por dentro era um corpo ali em deterioração. Então, com outras palavras, é isso que Jesus aqui está falando, né? Que por fora é bonito, mas por dentro não é tão bonito quanto aparenta ser por fora. A gente vai entender o porquê disso. Agora a gente continua ainda na nossa apostila na página 37, e a gente continua aqui, nossa apostila vai falando. Vivemos normalmente duas vidas. Uma que exteriorizamos e que pode ser observada por todos, e outra vida interna que não exteriorizamos e que somente é vivida por cada um de nós, que não pode ser observada pelos outros. Essa dualidade de vidas, exteriorizada e a não exteriorizada, leva-nos forçosamente a uma situação de hipocrisia e falsidade.
Porque na frente das pessoas, nós apresentamos como alguém que obedece às regras sociais, aos costumes sadios, às boas maneiras, enquanto que internamente, no mesmo momento, emitimos pensamentos e sentimentos perturbados, desequilibrados, perniciosos e prejudiciais às mesmas pessoas a quem aparentamos tratar bem. É necessário ressaltar que atuamos no mundo material de 4 maneiras. Uma pelos atos, comportamentos e atitudes, pelos órgãos dos sentidos, pelo pensamento e pelo sentimento. Aqui é como a gente interage com o mundo lá fora, vamos dizer assim, com as pessoas que estão à nossa volta, né? A gente interage pelos atos, pelos sentidos, né? Pelo pensamento e pelo sentimento. Procurando evoluir, temos que controlar esses modos de atuar no mundo material. Melhorando espiritualmente, necessitamos ser melhores pessoas nas relações sociais e melhores parentes nas relações consanguíneas. O que aqui a nossa apostila fala é que, e isso é um tema muito atual com os dias de hoje, principalmente nós que lidamos hoje com o mundo, digamos, que chamamos de virtual, né? Hoje nós somos praticamente uma pessoa nesse mundo virtual, né? Que outra pessoa no nosso mundo, digamos assim, no nosso dia a dia, com as pessoas que realmente lidam com nós todos os dias. Na verdade, a gente vai se utilizando de fantasias, de máscaras. Em cada lugar que a gente é uma pessoa. Eu estou no meu trabalho, eu sou uma pessoa. Eu estou em casa, eu sou uma outra pessoa. Eu estou aqui no curso com vocês, sou uma outra pessoa. Quando eu estou no centro espírita, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou na internet, né, publicando alguma coisa no Facebook, Instagram, essas coisas assim, eu estou sendo uma outra pessoa. E aquilo que a nossa apostila fala é que a gente tem que procurar ser a mesma pessoa em todos os lugares. Não importa se é no mundo virtual, se é no nosso mundo real, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, a gente tem que procurar ser o mesmo. Até porque quando a gente voltar para a espiritualidade, não vai ter nada disso. Nós seremos o nosso verdadeiro eu. Lá não tem como a gente, digamos assim, colocar máscaras para os outros, porque lá a nossa vida vai ser como um livro aberto para todos. Então, aqui a gente tem essa tendência, e principalmente pelo mundo virtual, né? O meu irmão, ele costuma falar isso, ele é verdade, ele fala assim, poxa, lá na internet, lá no Facebook, ninguém coloca que está devendo lá no Serasa ou no SPC. E é verdade, ninguém posta nada de ruim. A vida dos outros no Facebook, no Instagram, ou qualquer lugar que seja, é a mais bela de todas. É aquele comercial de margarina que a gente costuma dizer, né? Mas sabe Deus, a espiritualidade, o que ocorre ali, né? Por trás daquilo ali. Então as pessoas só postam lá coisas boas, foram viajar para tal lugar, foram fazer tal coisa. Não que seja errado, mas é que assim, acaba transmitindo uma mensagem que não é a verdadeira. Que entra aí o que Jesus falou, que por fora é uma coisa, né? Mas só que por dentro é uma coisa totalmente diferente, né? Por fora posta que foi ajudar, que foi fazer alguma coisa, né? E na vida, nas vezes, no dia a dia, a pessoa mal tem paciência de ouvir um ente querido na casa dela. Então é isso que a nossa apostila fala, que a espiritualidade deixa para nós de recado. Que a gente procure ser a mesma pessoa, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos. Outra coisa também que acontece é que as pessoas também se escondem, né, hoje em dia, através da internet, né? Às vezes ela tem uma posição e quando ela está lá na internet, que ela não precisa expor o seu rosto, ela fala o que ela tem que falar, doa quem doer. Agora, se você pergunta pessoalmente para a pessoa já tem uma atitude totalmente diferente, um outro comportamento, né? Então a gente vê isso muito, né? As pessoas não assumem realmente aquilo que elas são, aquilo que elas pensam, né? Porém, a gente, como o mundo está mudando, né, o nosso planeta Terra, a gente percebe que isso já não, aos poucos, isso também está mudando. As pessoas, elas não conseguem esconder mais, como antigamente, quem elas realmente são. Né? As pessoas falam, negócio de sair do armário, essas coisas assim. Na verdade, é porque as pessoas, elas estão, aos poucos, tirando esse medo e realmente se demonstrando aquilo que elas realmente são. E a pandemia acabou ajudando muito isso, porque antes a gente lembra quantas pessoas, né, que antes da pandemia, que às vezes elas pareciam pessoas caridosas, pareciam pessoas que se importavam com o próximo. Aí veio a pandemia, a gente viu quem realmente quem elas eram, quem elas são, né?
se demonstraram pessoas que pouco importa o próximo. O que importa são elas, o que importa é ali o entorno delas, as coisas delas, os negócios dela. A gente percebeu muito isso, né? A pandemia acabou ajudando, né? Como não existe, como o pessoal fala, não existe todo bem, nem todo bem é todo bem, e nem todo mal é todo mal. Então, a pandemia acabou ajudando muito isso, a mostrar para as outras pessoas quem realmente as pessoas que estão do nosso lado são. E a gente pode perceber isso mais claramente. E agora, indo para o nosso próximo parágrafo, a gente vai entrar na pergunta 2 da nossa apostila. O que devemos combater para não permanecermos como sepulcros caiados, como Jesus aqui falou? E aqui a resposta está nesse próximo parágrafo. Para quem tem a apostila física, a gente já está na página 38. Para havermos de, aos poucos, nos esforçar para termos uma vida dupla, nos empenhar para termos somente uma, a exteriorizável, passando a vivê-la exteriorizamente de forma que reflita a nossa vida eterna. Com outras palavras, é o quê? É sermos o que realmente nós somos, tanto onde nós estivermos. Né? Procurando ser a mesma pessoa, né? Não procurando nos transformarmos em uma outra que realmente a gente não é. Uma hora a gente vai demonstrar quem realmente a gente é, né? E quando a gente tem essa visão de mostrar realmente quem nós somos, a gente se aceita melhor, a gente vê os nossos defeitos e começa a trabalhá-los de uma melhor maneira, e as virtudes a gente, digamos assim, ajuda a fazer com que isso se espalhe para o próximo, né? A gente trabalha junto com o próximo isso. Então é algo que a gente deve, assim, refletir, né? Não é se esconder, né? Mas, assim, trabalhar o que há de errado na gente, porque todo mundo tem, não existe ser perfeito. Jesus foi o único perfeito que passou aqui na Terra, então a gente não tem que se preocupar. A gente tem que procurar o quê? Trabalhar isso, enxergar o que tem de errado em nós e trabalhar isso da melhor maneira possível, nos transformando aos poucos. E aqui a nossa apostila continua. Percebe-se claramente que o íntimo de cada um será revelado e deverá, nesse momento, ser límpido, cristalino, sem viciações mentais. É uma condição difícil de ser atingida, mas é o que precisamos fixar como meta, objetivo para a nossa melhoria individual. Jesus já advertia sobre isso, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. É um pouco isso que a gente está vendo, e o fato do planeta Terra estar se tornando um planeta de provas e expiações está ajudando a fazer com que haja essa transformação. Aqueles que querem se transformar, né, terão a ajuda para que isso aconteça. Aqueles que querem continuar do mesmo jeito, quando o planeta Terra se transformar em um planeta de regeneração, eles não vão poder mais reencarnar aqui, porque assim a sua sintonia não vai ser de um planeta de regeneração, ainda é um planeta de provas e expiação. Então, algo para a gente também refletir sobre isso, para onde a gente quer ir, né? O que eu posso fazer para na próxima oportunidade que eu tiver já nascer num planeta de regeneração. E agora a gente vai continuar, vamos entrar num outro tópico e vamos falar sobre tomar o jugo de Jesus. O que seria, né, esse tomar o jugo de Jesus, né? E na apostila, aqui na página 38, a gente começa a comentar. Tomar sobre alguém um jugo consiste em esse alguém ficar submetido ou subordinado a uma lei, a uma ordem, uma determinação, a mandamentos, a uma lei. Tomar sobre o jugo de Jesus consiste em ficarmos submetidos aos mandamentos e ensinamentos dele e obedecê-los por nós próprios, quando seremos os próprios fiscalizadores. É conveniente lembrar que somos frutos de inúmeras reencarnações, aquilo que nós já conversamos ao longo dessas aulas. Ao longo dessas reencarnações, nós chafurdamos em ódio, maldade, vingança, traições, enganos, desregramentos sexuais, iniquidades e demais viciações mentais. É necessário também lembrar que fomos nós, os mesmos protagonistas em outros corpos carnais, com outros nomes, em outras épocas e situações geográficas que fizemos a história desse planeta. Uma coisa que a gente precisa refletir sobre isso é que quando a gente geralmente frequenta uma casa espírita, muitas vezes a gente ouve aquela famosa frase reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Nada mais é o quê?
transformar isso que a gente está conversando, transformar esses nossos vícios, esses nossos erros, esses nossos defeitos em virtudes. Se eu sou ansioso, eu vou começar a tentar me transformar em ser um pouco mais paciente. Se uma pessoa mais rancorosa, eu vou começar a transformar isso e tentar ser uma pessoa mais piedosa, e por aí vai. É isso a reforma íntima. Isso acontece o quê? Varia muito de casa para casa isso. Às vezes tem casas que são mais, digamos assim, incisivas nisso. O que acontece é que quando a gente ouve, às vezes, essa palavra e a gente pensa, né, em reforma íntima, a gente toma isso como algo pesado para nós, do tipo, ai, caramba, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de enganar o próximo, eu não posso fazer tal coisa. E, na verdade, não tem que ser levado por isso, não tem que ser levado por algo, digamos assim, pesaroso. A gente tem que fazer enxergando que isso é o melhor para a gente. Por exemplo, quando eu estou numa conversa e eu estou com uma outra pessoa, e se por acaso eu não estou sendo sincero com aquela pessoa, tenha certeza que ela também não está sendo sincera comigo. Eu vou querer isso? Então é algo para a gente refletir. É isso que a gente precisa mudar, né? É realmente como Jesus ensinou, querer para o próximo aquilo que eu quero para mim. Então, quando eu tenho isso, eu começo aos poucos fazendo essa reforma íntima sem esse peso. Eu não tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque é o melhor para mim, porque só eu que vou ganhar com isso, né? Eu só tenho a ganhar. O que acontece é que muitas vezes a gente vê outras pessoas pegando atalhos, vamos dizer assim, e parecendo que ela está se dando bem, principalmente num planeta de provas e expiações, principalmente no Brasil. A gente tem muito isso, a gente vê isso todos os dias. Só que a gente não sabe a vida da pessoa. E tenhamos a certeza, tudo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Então, se a pessoa ela está tomando caminhos não muito bons, esses atalhos, pensando que ela vai pensando que ela está se dando bem agora, a gente não tem que se intrometer nisso, a gente tem que deixar ela tomar a decisão dela. Até porque, como é lei de Deus e Jesus, mais lá na frente, ela vai responder por tudo isso que ela vem fazendo. E aí ela vai ver que esses atalhos que ela pegou, no fim, trouxeram ela para o mesmo caminho onde ela estava. De nada adiantou. É que a gente não está do lado da pessoa, a gente não convive com essa pessoa para a gente saber. Então, por isso que a gente não pode se levar pelas coisas que estão à nossa volta, pelas coisas que a gente às vezes vê na internet, aquela felicidade aparente. A gente não tem que se importar com isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Seguir Jesus, como foi falado uma vez, é como se fosse um tratamento em dose homeopática. A gente tem que fazer de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai se transformando. E de pouquinho em pouquinho, isso não se torna pesaroso. Pelo contrário, a gente vai começar a fazer e não vai nem perceber que a gente está fazendo. A gente está sendo caridoso, não está nem percebendo que a gente está fazendo caridade. A gente está sendo mais paciente com o próximo e não está nem percebendo. Aí isso já é um bom sinal, indica que isso já está fazendo parte da gente, já faz parte do nosso dia a dia. Então é seguir as leis de Deus, sabendo que isso é o melhor para mim, que eu só tenho a ganhar com isso. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Continuando, a nossa apostila fala: estamos acostumados a viver com ódio, maldade e desejos de vingança. Vivemos e estamos acostumados, portanto, a viver sob o jugo da dor, do sofrimento, da perturbação, praticando o ódio, a maldade e a vingança. Jesus, no entanto, nos conclama a mudar de vida e tomar sobre nós o seu jugo. E qual é o jugo de Jesus? Assim nos fala Jesus: vinde a mim, vós, a todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com essa exortação, Jesus nos conclama para deixarmos o ódio, a maldade, a vingança e passarmos a viver segundo os seus ensinamentos, substituindo o ódio pelo amor, a maldade pela bondade e a vingança pelo perdão. Exorta-nos ainda a seguirmos todos os seus ensinamentos. Esse parágrafo é a resposta da nossa pergunta 3. A nossa pergunta 3, ela fala assim: qual é o benefício de tornarmos os julgos de Jesus? É justamente isso aqui. Quando a gente
se pega para nós o jugo de Jesus, a gente vai substituindo esses sentimentos que não nos fazem bem. Então a gente troca o ódio pelo amor, a maldade pela bondade, a vingança pelo perdão. É como foi falado, quando a gente toma para nós o jugo de Jesus, a gente tende a levar a vida mais leve. Por quê? Porque como foi falado durante esse curso e algumas vezes, a gente tende sempre primeiro o quê? A responder na mesma moeda, como a gente sempre faz, né? Aquela coisa da lei mosaica, né? Do olho por olho, dente por dente. Então a pessoa pega a pedra, joga na gente, a gente faz o quê? Pega a pedra e joga de volta, né? E quando a gente faz isso, é como na nossa apostila estava falando, a gente caminha por esses caminhos que nos levam ao ódio, à vingança, à intolerância. Quando a gente pega e joga essa pedra de volta, e a gente vai responder por isso. Quando a gente toma o jugo de Jesus, o que é isso? É pegar essa pedra que jogaram na gente, se a gente não pode, ao invés da pedra, devolver uma flor, a gente pega a pedra e guarda no bolso. É ter atitudes proativas, voltadas para o bem. É ir transformando esses sentimentos de ódio, de maldade, de vingança, no amor, no perdão, na bondade. É difícil? Parece conversa de anjo isso aqui. Né, principalmente para nós nos dias de hoje. Mas a gente já tem condição de fazer isso aos poucos, de não entrar nessa sintonia. Porque o que Jesus aqui fala sobre tomar o jugo dele, com outras palavras, é um pouco aquela outra passagem que ele fala sobre dar a outra face. Né? Jesus ali e aqui, o que ele está querendo dizer? Que se a gente toma tal atitude, mais cedo ou mais tarde a gente vai responder por isso, e isso não vai nos fazer bem. Não importa quem começou, não é briga de criança, como a gente fala, muito pelo contrário. Nas leis de Deus, o que eu faço, eu vou responder, seja o outro que começou ou não. Então, antes da gente responder e sabendo que a gente vai responder isso de um jeito não muito bom, que vai nos fazer sofrer, que vai trazer aflições para nós, o que a gente faz? A gente procura tomar outras atitudes. A gente toma esse jugo de Jesus. Aí a gente não vai responder nada de ruim, porque a gente está caminhando pelo caminho de Deus, pelos seus ensinamentos, ensinamento de Jesus, o amor, o respeito, a bondade, a misericórdia. Esse é o nosso trabalho. É difícil de fazer? Não vamos fazer de um dia para o outro. A gente não vai nos tornar santos de um dia para o outro. Mas a gente já tem condição de, aos poucos, ir fazendo isso. Pelo menos, antes da gente responder na mesma moeda, a gente refletir. Mas se eu fizer isso, mais tarde, isso não vai adiantar. Porque a gente acha que a gente resolve o nosso problema, né? A gente, por exemplo, é traído, se a gente fala, se eu trair, acabou o problema. Não. Muito pelo contrário, não vai resolver nosso problema, a gente vai continuar se sentindo ruim e a gente arrumou uma dívida para as próximas a gente aí ter que se acertar perante a lei de Deus. Adiantou? Não. Então, por isso que a gente tem que parar e assim, aproveitar essas oportunidades que a gente tem de aprendizado e procurar trabalhando isso na gente, para a gente aos poucos se tornar pessoas melhores. E agora a gente vai entrar sobre buscar o reino de Deus. Só para terminar aqui, né, antes, né, fala que Jesus nos exorta, em outras palavras, a vivermos sobre o jugo do amor, na caridade do bem e da justiça, abandonando o antigo e passando a viver sobre o novo, o novo jugo, o dele. Somos sempre e constantemente chamados, né, lembra aquela passagem que Jesus fala, né, que muitos chamados, poucos escolhidos? A gente está sempre sendo chamado a essa mudança, é que nem sempre a gente aceita o convite. E continuando agora a buscar o reino de Deus, a nossa apostila começa falando assim, a gente está na página 38, mas já indo para a página 39. Existem necessidades a serem satisfeitas, as necessidades materiais e as espirituais. As materiais concernem as necessidades do nosso corpo carnal. As espirituais dizem respeito às necessidades do espírito. E aqui no nosso próximo parágrafo, a gente já vai entrar na pergunta 4. A pergunta 4. Como devemos agir com as necessidades materiais e espirituais que temos? No próximo parágrafo, ele dá a base para a nossa resposta. Vivendo como encarnados, temos que procurar atender e satisfazer as necessidades materiais e espirituais, buscando o equilíbrio. Eu estou grifando aqui esse parágrafo, que é a base da nossa resposta 3. Da nossa resposta 4. Se eu pudesse, eu grifava ainda mais essa outra parte que fala busquemos o equilíbrio. A gente vai falar um pouco sobre isso. Não podemos nos preocupar em atender somente às necessidades materiais e ignorarmos as espirituais. Também, por outro lado, não podemos nos preocupar em atender às necessidades espirituais e desprezar as materiais. Não podemos, em outras palavras, nos colocar
o espírito a serviço do corpo, subjugando o espírito às necessidades materiais, preocupando-nos somente com os interesses, com os elementos necessários à vida do corpo carnal. Talvez um dos maiores desafios para nós, se não o maior, é justamente esse, encontrar o equilíbrio entre o nosso lado espiritual com o nosso lado material. Porque nós somos, como a gente viu durante o curso, nós somos uma centelha divina. Nós somos espíritos, somos filhos de Deus. Aqui não é a nossa verdadeira morada. A nossa verdadeira morada é lá na espiritualidade. Porém, estamos aqui na Terra para fazer o nosso aprendizado. Então, o que acontece? Como nós estamos encarnados, a nossa tendência qual é? Procurar cuidar do nosso lado material, porque é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente sente, é mais fácil a gente compreender, né? Porém, agora que a gente sabe que existe um lado espiritual e que é o espírito que comanda o corpo, a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa cuidar dos dois. Porque quem dá ordem para o corpo é o espírito. Então, se o espírito não está bem, como é essa ordem que ele vai dar para o corpo? E vice-versa. Se o corpo não está bem, como é que o espírito vai poder fazer aquilo que ele precisa para o aprendizado dele? Então, é necessário o equilíbrio entre os dois. Não dá para dizer que um está bem e o outro está mal. Quando um está mal, o outro também está. Um é continuação do outro, depende do outro. Então, nosso trabalho o que é? É cuidar dos dois. Cuidar do nosso lado espiritual. E como a gente cuida dele? Procurando ter bons pensamentos, fazendo as nossas orações, procurando ler bons livros, assistindo bons filmes. A gente vai educando melhor os nossos pensamentos e assim a gente vai se sintonizando melhor com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais. A gente fica melhor, a gente fica mais em paz. Às vezes a gente está passando por uma tribulação tão grande. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, né? Ela está passando uma tribulação tão grande assim, ela está tão bem, está tão em paz. O que será? O que será isso? É justamente isso, ela está andando, né? Ela está com os bons pensamentos, né? E ao mesmo tempo a gente tem que cuidar assim do nosso lado material, né? Do nosso trabalho, para a gente ter onde dormir, ter o que comer, ter o que vestir. A gente precisa dessas coisas, né? A gente precisa das coisas materiais para a gente poder cumprir da melhor maneira possível aquilo que nós nos comprometemos lá na espiritualidade. As coisas materiais são ferramentas para a gente utilizar para que a gente possa cumprir da melhor maneira possível que a gente acertou lá em cima de a gente descer aqui para a Terra, né? Então, as coisas materiais nos ajudam nisso. Então, a gente precisa dos dois. Então, esse é o nosso desafio, equilibrar esses dois lados, né? Quanto mais equilibrarmos nós andarmos, melhor a gente vai estar, né? Porque um depende do outro. Assim, continuando a nossa apostila, Jesus nos orienta que temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. E amar a nós, que somos formados por um corpo carnal e por um espírito, consiste em amar o corpo carnal e amar o espírito. E amar, no primeiro momento, podemos entender como sendo desejar o bem maior que se possa ao objeto do nosso amor. É cuidar, né? Com outras palavras, é isso. A gente tem que cuidar dos dois, tanto do nosso lado espiritual como do nosso lado material. Temos, portanto, que amar o corpo carnal e o espírito, cuidando bem de ambos, evidentemente, cuidando de atender às necessidades do espírito e do corpo. Havendo confronto, temos que atender às espirituais, em detrimento das materiais. Isso por quê? Porque o espírito é a nossa verdadeira essência, né? Nós somos espíritos, mais do que a matéria. Então, se chegar um momento que a gente tem que privilegiar um ou outro, que a gente deva privilegiar o espírito. Até porque é o espírito que comanda o corpo. Se não tem espírito, o corpo de nada adianta. Então, por isso que a gente, no momento que a gente tiver que privilegiar um ou outro, que a gente cuide mais do espírito. É ele que, digamos assim, ordena, é ele que dá as ordens, né? É a nossa verdadeira essência. Como nos preocupamos de maneira natural com as necessidades materiais, devido a sentirmos diretamente as dificuldades ligadas à satisfação delas, não temos de ser chamados para atendê-las. Fazemos isso instintivamente. Aquele negócio do cuidar do corpo. Como a gente é uma coisa que a gente está mais próxima daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente do nosso dia a dia, é mais fácil a gente entender, é o que a gente vai cuidar primeiro, né? É até natural, né? Mas a gente que já tem um conhecimento, a gente já tem que procurar equilibrar melhor os dois. Como nos preocupamos de maneira natural com as necessidades materiais? Já li isso aqui.
continuando, é diferente, entretanto, com as necessidades espirituais, pois há pessoas que vivem a vida toda sem se preocuparem com os assuntos ligados ao seu espírito, isso infelizmente. Aí, vamos entrar agora na pergunta 5. Jesus nos conclama a nos preocuparmos com as necessidades espirituais, pois essas são as nossas verdadeiras necessidades, e elas podem passar desapercebidas pelas pessoas. Jesus nos chama a atenção porque, por mais que nos preocupamos com a vida, não conseguimos alterá-la substancialmente. Aqui está a resposta da nossa pergunta 5. A nossa pergunta 5, ela diz: o que Jesus nos ensina para buscarmos em primeiro lugar? E aqui o próprio Mestre Jesus fala: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Estou grifando aqui porque ela é a base da nossa resposta, da nossa pergunta 5. É o que a gente vem falando. Conforme a gente vai cuidando do espírito, que é justamente o que Jesus aqui está falando, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a gente vai se equilibrando um pouco mais, porque o espírito é que dá ordem pro corpo físico. Geralmente, quando uma doença surge no corpo físico, muitas vezes essa doença já está manifestada no espírito. O espírito começou a refletir isso no corpo físico, né? Por exemplo, quando um espírito, né, quando o irmão ele está, por exemplo, em depressão, quem está doente é o espírito que está doente, e aí ele começou a manifestar essa tristeza, essa angústia no seu corpo físico. Então, por isso que a gente tem que cuidar primeiro do espírito, né? Quando possível, quando a gente tiver que realmente escolher um ou outro, a gente deve cuidar primeiro desse nosso lado espiritual, a nossa verdadeira essência, porque é ela que dá o comando, é ela que é importante, ela é a nossa verdadeira essência, né? Quando voltarmos para lá, vamos voltar no nosso corpo perispiritual. O que é físico, o que é de matéria, ele vai ficar, né? Então, por isso que a gente... E o nosso aprendizado, principalmente, quem faz é o espírito, né? Todos esses aprendizados que a gente faz, essas virtudes, o amor, a paciência, a bondade, a resignação, a resiliência, a caridade, quem faz o aprendizado é o espírito. É isso que o espírito vai levar para onde ele for. Para quando ele voltar para a espiritualidade, é essa a sua bagagem, é esse o seu tesouro, né? Então, por isso que quem faz realmente o aprendizado é o espírito. Por isso que a gente tem que dar essa importância. A gente não pode esquecer dele, né? E muitas vezes, como a nossa apostila fala, pela nossa dificuldade dos dias a dias, a gente acaba esquecendo, né? E aqui a nossa apostila aconselha: temos, portanto, que redimensionar as nossas necessidades, fixarmos o que é necessário para viver de maneira honesta, cômoda, confortável, usufruindo dos benefícios do avanço material e tecnológico. Temos que limitar a ambição, a ganância, a luxúria e todas as demais situações que criam necessidades supérfluas. Isso aqui é muito importante também, porque muitas das nossas aflições, elas nascem disso, por nós nunca estarmos satisfeitos com o que a gente tem. É importante dizer que é importante a gente buscar aquilo que a gente quer. Isso é uma coisa natural que Deus colocou na gente. O que acontece é que muitas vezes a gente vive no futuro, naquilo que a gente quer, que a gente ainda não tem, e esquece de dar valor ao que a gente já conquistou, né? E como a gente não consegue, como a gente não tem, a gente acaba trazendo sofrimento e dor para a nossa vida, né? Então, muitos dos nossos sofrimentos, eles podem ser evitados. Às vezes a gente acha que todo sofrimento foi porque eu transgredi e fiz algo errado na minha vida passada. Na maioria das vezes mas muitas vezes é de agora. Ou é porque a gente está caminhando, andando por um caminho que vai nos trazer dor, e a espiritualidade, através de um desafio, nos chama à reflexão, ou muitas vezes é através das nossas próprias decisões, das nossas próprias escolhas, quando a gente se deixa levar por esses sentimentos, por essas necessidades supérfluas, como aqui a nossa apostila fala. É necessário estarmos em constante vigilância e autocontrole. Por isso que Jesus nos ensinou: orai e vigiai. E aqui Jesus termina a nossa apostila, né, a nosso capítulo, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã já traz os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Isso é algo verdade, né? Algo que a gente acabou de comentar. A gente vive tanto o dia de amanhã e a gente acaba esquecendo de viver o dia de hoje, né? Para hoje já basta o nosso desafio de hoje, né? Por que a gente vai se preocupar já com o de amanhã, né? Então é isso. Terminamos a nossa apostila, a nossa aula, a nossa lição de hoje. Terminamos a nossa apostila. André, deixa eu chamar a André, ver se a André não dormiu. André, você está aí?
André, cadê você? Eu chamei, resolvi aqui para te ver. Imagina, como eu vou Ah, então tá uma hora bom. dessa? Ah, sim. Que bom. Mas você vai para o céu, tá bom? Só para te avisar. Antes de te dar a palavra, eu queria aproveitar e falar assim da minha parte, agradecer, né, primeiramente a Deus, né, a Jesus, aos mentores responsáveis por esse curso, a Brogotá, o nosso mentor da casa, né, ao Silvio, nosso presidente, que deu essa oportunidade para nós, né, de estarmos aqui, aprendendo, né, junto, né, a gente não está aqui para ensinar nada, quem somos nós, a gente aprende junto, na verdade, com as pessoas, né, então, eu queria aproveitar para dizer assim, muito obrigado pela confiança, pelo voto de confiança, por essa oportunidade de aprendizado. Me ajuda muito todos os dias. São ensinamentos que você acha que você já tem, que fazem parte do seu dia a dia, mas quando você vai ver, ainda não. Você tem que aprender, você ainda está desenvolvendo. Então, assim, eu sou muito grato pela oportunidade e torço e espero para que mais vezes possa estar aqui aprendendo com todos vocês. Você quer dizer alguma coisa, Andréia? Bom, depois, né, do que o Marcelo declinou aqui para nós, eu faço minhas palavras dele, ele colocou muito bem. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade. E é aquilo, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar às pessoas, na verdade, o primeiro ouvinte somos nós mesmos, né? Então é nós que somos os primeiros a aprender com esses valiosos eventos, né? Que a nossa Sempre Liga primeiro é para a Espírita, gente, né? exatamente, né? E que a Liga Espírita do Estado de São Paulo nos proporciona aí a todo momento. Então, eu gostaria de agradecer assim grandemente, né? A ajuda aí do Marcelo também nas Opa, eu que aulas, agradeço, nossa. agradecer a participação de todos, né? Eu sei que a adesão do curso foi muito boa. E esse curso ele é maravilhoso, porque traz É, realmente para nós informações e conhecimentos assim muito importantes, muito relevantes para o entendimento da mediunidade e para que ela se presta especialmente para nós, né, enquanto encarnados, e na possibilidade que esses conhecimentos nos trazem para nossa melhoria constante. Então, meu muito obrigada a todos, de coração. Muito obrigada. é isso aí. Também faço das minhas palavras, as palavras da André, agradeço muito, né? Não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler, assim, ela tá porque quando a gente está gravando essa última aula, a primeira aula foi disponibilizada no dia anterior. Então a gente já sabe mais ou menos quantas pessoas assistiram, já tem alguns comentários lá e tal. Então a gente sabe que foi bem legal, assim, como é uma aula aberta, não só para o pessoal da casa, mas como de outras casas, de outras até denominações, quem tiver um interesse, né? Então, assim, foi bem legal mesmo. Para uma primeira aula teve bastante visualizações, assim, foi bem legal, né? Na verdade, o trabalho é da espiritualidade, não é nosso, né? A gente é só um instrumento, né? Então, mas é bom fazer parte ser a peça, uma das peças aí dessa engrenagem aí, é muito bom para nós, só traz conhecimento, só agrega a nós. Isso aí, então vamos terminar? Então, né, terminamos então a nossa aula, agradecemos a Deus e a Jesus mais uma vez a oportunidade, aos mentores, que os mentores possam nos derramar muitas bênçãos, seus bons fluidos, suas boas energias, nos ajudando a fazer com que a gente tenha um bom dia, uma boa semana, nos acompanhando, né, nos ajudando que a gente possa levar esses ensinamentos que a gente aprendeu nesse curso e nos demais que vão por vir, que estão acontecendo na nossa casa, que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia, esse é o principal objetivo nosso, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes no nome de Deus e de Jesus, e que os mentores, né, possam amparar a todos que estão assistindo essa aula, ajudando, fazendo com que tenham um ótimo dia, uma ótima semana, e se Deus quiser, a gente vai se ver na próxima, no nome de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e jamais deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal, porque vós é o teu reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Desejo uma ótima semana a todos, um ótimo dia, e a gente se vê por aí, quem sabe num próximo curso aí, a gente vai estar sempre presente aí. Quem tiver, como foi falado no começo da aula, quem tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa, pode nos procurar através da seção lá de comentários
do YouTube, do WhatsApp, do número da Liga, também pode fazer sua pergunta por lá, e a gente vai se encontrando aí, ou na casa, ou por aqui pelos cursos, tá bom? Andréia, beijão, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, viu?